Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Vocês poderiam ficar de pé só mais um minutinho? Eu queria louvar um pouquinho com vocês, pode ser? Podemos cantar essa última música mais uma vez? Só um pouquinho dela, Ele é a glória. Vamos levantar as nossas mãos. Eu sei que nós cantamos maravilhosamente, estava tão gostoso. Eu não queria que a gente perdesse essa unção hoje à noite aqui. Amém? Aleluia, Ele é digno de toda glória, amém? Nosso Deus, irmãos, é digno de ser louvado, digno de ser adorado. É para isso que nós vivemos. Vivemos para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que nós fomos criados com esse propósito. Esse é o propósito de termos sido criados, trazidos a esse mundo, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, amém? Aleluia, levante suas mãos, feche os seus olhos e dê para Ele esse minuto de adoração. Oh, aleluia, Pai, te rendemos graças. Aleluia, te louvamos porque tu és digno de ser adorado. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és tudo para nós, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, aleluia, para Ele, aleluia, são todas aleluia. as Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Seja louvado, Pai, seja exaltado. Porque dele, por Aleluia. Ele, Glórias ao teu nome. para Ele são Oh, aleluia. todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele. Aleluia, receba, Senhor, toda a honra e toda a glória ao teu nome. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, a Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Oh, a Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Toda a glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, Senhor. Tu és digno de ser adorado. Tu és santo, justo e verdadeiro, Senhor. A Ele toda a glória, todo louvor, para todos sempre. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos te adorar. E podermos, Senhor, te adorar, erguer as nossas mãos, poder estar, Senhor, na tua presença, nos achegar ao trono da tua graça, em tempo oportuno, poder encontrar favor, graça e misericórdia das mãos, do coração daquele que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que nós não viéssemos a perecer, mas que tivéssemos vida e vida com abundância. A vida eterna prometida, Pai, é nossa, nos pertence, pois cremos no Filho unigênito de Deus. Nós confiamos na sua promessa e na sua palavra.
Nós cremos no seu poder que opera em nós. Oh, nós cremos no teu querer, no teu efetuar. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor ainda tem para realizar através de nós e em nós nessa terra. Oh, Pai, muito obrigado pelo privilégio de servir no teu reino, servir na tua casa, servir ao teu corpo, à tua igreja, aos teus filhos, ao teu povo. Graças te damos, Pai, graças te damos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Podem sentar, amém. Muito obrigado. Aleluia, aleluia. Que coisa boa, amém, gente. Maravilha estar aqui com vocês hoje à noite e poder compartilhar rapidamente as coisas que Deus tem para nós. Mas eu fico empolgado, sabe, com um louvor bom desse jeito. Eu fico com vontade de ficar a noite inteira cantando aqui. Mas hoje nós viemos para falar um pouco da palavra de Deus e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, né? Nós temos um tema, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros. Eu queria falar rapidamente sobre isso, sobre o privilégio de servir a Deus, como é que nós podemos servir bem ao Senhor, servindo ao seu corpo, servindo aos seus filhos, servindo na sua casa, no seu reino. Então é para isso que nós estamos aqui, amém? Eu me converti no ano de 1992 e quando entreguei a minha vida para Jesus, eu me entreguei com força, né? Eu falei para o Senhor que eu iria servi-lo, que eu iria de alguma forma servir a Deus. Não tinha muita experiência, não conhecia nada da palavra, mas daquele dia em diante eu comecei de alguma forma servir a Deus. E a forma que eu encontrei de servir ao Senhor foi servindo a pessoas, indo até pessoas, né, usando a minha vida como um instrumento. Eu lembro que a primeira oração que fiz, assim que me converti, foi uma oração de consagração. Eu consagrei as minhas mãos, a minha vida ao Senhor. Eu disse: Pai, eu quero que o Senhor faça de mim um canal para que a sua bênção possa alcançar as outras pessoas. Eu nunca esqueci dessa minha primeira oração e eu acredito que Deus levou a sério, porque de lá para cá eu nunca deixei de buscar servir ao Senhor, servindo ao seu corpo, ao seu reino. E aí, naquela oportunidade, eu peguei uma Bíblia e fui para dentro de um hospital lá na cidade de Campina Grande, um hospital de trauma. Todo domingo, 10 horas da manhã, eu estava lá na porta daquele hospital, tocava uma campainha para a visita entrar, e eu entrava pelos corredores, né, buscando uma oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. Eu queria falar daquele amor que me alcançou, que transformou a minha vida, porque eu me sentia transformado. Eu me converti muito cedo, aos 21 anos, ia fazer 21 anos, e achava, já tinha tido uma vida pregressa muito pesada, né? Então eu achava que não tinha jeito, que eu não poderia jamais me libertar daquela vida, né, que eu tinha. Mas um dia tive uma experiência muito forte com Cristo, e Ele transformou a minha vida. E eu queria passar isso para as pessoas, mostrar para elas que era possível. Assim como Ele entrou na minha vida, e eu agora já não sentia mais vontade, desejo de viver a vida que eu vivia. Eu tinha uma outra vida agora, era diferente, era uma alegria diferente, era um prazer diferente. Eu queria estar na igreja, eu queria estar na casa do Senhor. Meu prazer era estar com os irmãos, eu queria conversar da Bíblia, falar das coisas de Deus. Eu estava, sabe, naquele primeiro amor, como se chama, né? Estava muito empolgado. E aí eu fui para dentro daqueles hospitais e eu falava de Jesus para as pessoas. E eu vi que Deus precisava de pessoas realmente para levar a sua voz, para levar as suas mãos até lugares como aquele. E servi por um tempo, e logo depois fui convidado para servir num presídio. Então já comecei, né, fazendo o que Jesus, fui descobrir depois que Jesus tinha dito, né? Olha, visita os encarcerados, os enfermos, e eu comecei por aí. Aí fui evangelizar num presídio, passei um tempo lá também, até que me descobri que sabia cantar um pouco, me chamaram para o louvor, e aí eu fui servir na igreja. Foi na oportunidade, fui estudar na escola, né, o Rema, que na época era o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e me formei no ano de 97. Entrei em 96, 97, né, me formei e descobri que precisava realmente viver uma vida de serviço, de servir ao Senhor. Em João capítulo 6, que eu pedi para você abrir, no versículo 28 e 29, a Bíblia diz que algumas pessoas se dirigiram a Jesus e fizeram a ele uma pergunta, que
talvez eu quero hoje à noite que você se faça essa pergunta, ou que você descubra a resposta dessa pergunta hoje à noite. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Amém? Essa é uma pergunta: o que é que eu faço, Senhor, para realizar as obras de Deus? Isso era um questionamento. E Jesus respondeu, ele disse, e respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Então, a obra de Deus, em primeiro lugar, é crer. Mas crer em quê? Crer naquele a quem Deus enviou. Estava falando o próprio Jesus estava falando de si mesmo. E ele estava dizendo que para fazer a obra de Deus, nós temos simplesmente que acreditar nas orientações e nas instruções dele mesmo, do próprio Jesus, a quem o Pai enviou. Jesus é a palavra de Deus, é aquele que nos orienta para que a gente não perca o nosso tempo servindo de uma forma errada ou vivendo de uma forma errada. Achamos que estamos fazendo a obra de Deus de uma maneira equivocada. E nós vamos encontrar na Bíblia Jesus o tempo inteiro, desde que foi manifesto lá no Rio Jordão, no dia que foi batizado, ao sair daquele lugar. Nós vemos que a obra de Jesus foi socorrer pessoas, servir pessoas. Jesus veio para alcançar pessoas. Jesus não veio para, como ele próprio disse, para ser servido. Ele não ficou num trono sentado e agora as pessoas serviam e adoravam a ele. Não, ele disse que veio para servir. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio, irmãos, para ensinar a mim e a você como servir no seu reino. Amém? E, amados, a nossa vida de serviço para o Senhor glorifica o nome dele. Então, quando a gente serve ao seu corpo, quando a gente serve a sua igreja, a igreja local, quando você se insere nessa comunidade, quando você descobre um talento que você nem sabia que tinha, quando você se envolve na obra do Senhor, quando você doa a sua vida para o serviço de Deus, você vai descobrir que você é útil sobre essa terra. Sabe, muitas coisas não vão dominar a tua vida, como preocupação, depressão. Essas coisas, elas diminuem bastante a ação delas na nossa vida, quando a gente se envolve na obra do Senhor. Eu falava uma certa vez que a pessoa perguntou: quantos anos o senhor tem de convertido no Senhor? E na época eu falei, sei lá, eu tenho 28 anos. E a pessoa queria saber qual é o segredo para você permanecer em Deus. Perguntaram para mim: quantas vezes você já assim abandonou a igreja e depois voltou? Eu disse: nenhuma delas. Desde o dia que me converti em 1992, eu nunca deixei a comunhão com o Senhor, nunca. Eu me converti em um outro ministério, que não foi o Verbo da Vida, numa igreja. Passei por volta de 6 meses, menos de um ano naquele ministério. Só saí de lá porque a igreja acabou e eu tinha que ir para um outro lugar. E cheguei no ministério Verbo da Vida, ouvi essa palavra e eu digo para as pessoas: eu abracei essa igreja, esse ministério, como se fosse meu time de futebol do coração. Você sabe o que é isso? Eu me liguei a essa palavra, eu me liguei a essa visão de uma forma tão especial, que para mim não é somente uma igreja, não é somente um ministério, faz parte da minha vida. A minha vida está inserida nessa visão, eu preciso viver isso. Eu vivo isso, eu dissemino isso, eu difundo isso, eu prego isso, eu vivo essas coisas, e torço pelo ministério, torço pela igreja, quero vê-la crescer, assim como a gente torce pelo nosso time favorito do coração. No dia que ele está bom, a gente se alegra, a gente vibra. No dia que perde, a gente fica triste, mas ninguém abandona seu time do coração. A gente vê uns revoltosos: não torço mais pelo Flamengo, perdeu. É mentira. Semana que vem já está com a camisa de novo, Então, eu me liguei a essa palavra, eu me liguei a essa visão, e eu sabia: eu preciso servir ao Senhor, eu preciso servir a Deus, eu preciso ouvir essas orientações. E a pessoa perguntou: mas qual é o segredo? Eu disse: o segredo é estar envolvido na obra de Deus. Se você está envolvido, inserido em algum departamento, fazendo alguma coisa, irmãos, sabe, é impressionante, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Você, pastor, não vai pensar nunca em fazer bobagem, você vai pensar. Mas quando você lembra que há uma responsabilidade, que sabe, que você tem um compromisso com Deus, que você serve, você vai tomar uma decisão pelo que é certo rapidinho. É uma ajuda, e alguém pode dizer assim: mas a gente vai servir dessa forma, a gente vai viver dessa forma. Amados, é melhor você ter algo que te sustente do que você estar solto.
É melhor você ter algo que seja um comprometimento. É como você tem uma conta para pagar e tem um dinheiro no bolso e a proposta vem, vamos gastar, e você diz, não, eu preciso pagar aquela conta. Então servir a Deus é mais ou menos assim, vai conservando a nossa vida aqui no Senhor. A Bíblia fala sobre conservar a nossa vida. Jesus falou sobre a questão do vinho novo e do odre novo. Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo é colocado em odres novos. E Jesus disse que há um propósito, e o propósito é, o vinho conserva o odre e o odre conserva o vinho. Os dois se conservam, o Espírito de Deus vai nos conservar, e nós vamos também conservar a sua presença na nossa vida. Amém? Por quê? Porque estamos envolvidos uns com os outros, estamos envolvidos na sua obra, estamos fazendo a sua vontade, e aquilo, amados, renova o nosso ser. Tem dias em que realmente você vai se sentir fraco, frustrado, sei lá, decepcionado, mas vem uma unção, uma coletividade, sabe, aquele parceiro do seu departamento, tua liderança, alguém vai estar lá com o braço estendido, levantando você. Então vale a pena a gente viver dessa forma, servindo ao Senhor. Jesus disse, olha, vocês querem fazer a obra de Deus? Escutem o que eu vou dizer para vocês. Creiam, porque da forma que eu disser, vai ser a forma que vocês vão estar fazendo a obra do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 10, no verso 42, há uma forma que você pode achar, deixa eu ver, como é que eu posso começar a servir a Deus? Como é que eu devo servir? Sabe que tem pessoas que acham que para servir a Deus elas precisam de algo muito grande, elas precisam fazer algo muito poderoso para que isso seja reconhecido como serviço ao Senhor. Mas olha, Jesus falando sobre serviço, ele diz assim no versículo 42 de Mateus 10, Jesus disse assim, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Sabe, eu estava pensando outro dia, eu disse, olha como Deus é maravilhoso, como Jesus, Ele vê o nosso serviço. Sabe, você já imaginou Jesus observando a gente servindo um copo com água a alguém? É uma ação muito pequena, é uma ação talvez muito simples. Dá um copo com água a quem pede, não é? Mas a Bíblia diz, Jesus deixa bem claro, qualquer pessoa que der um copo com água, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer dessa ação. De maneira nenhuma você vai deixar de receber sua recompensa. Há uma recompensa para quem serve. Há uma recompensa para quem serve a Deus. Ainda que seja nas mínimas coisas, eu estou na igreja só abrindo porta e fechando, há uma recompensa para isso. Eu sou só a pessoa que serve a garrafinha de água para o ministro, há uma recompensa para isso. E a recompensa maior é quando você serve a um pequenino. Vocês não entenderam a piada não é? Foi Jesus que disse, quando você serve um copo com água a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma vocês vão perder o galardão. Então, Deus, amados, Ele coloca de uma forma bem fácil para que a gente possa alcançar. A obra de Deus não é difícil, os seus mandamentos não são penosos, né? Com respeito à salvação, o Senhor fala na palavra dele que até os cegos tateando, eles encontrarão o caminho da salvação. Eles encontrarão porque Deus está facilitando as coisas. Deus não está complicando as coisas. Deus facilita, Deus disse, colocou da forma mais simples para que todos possam ter uma recompensa, um galardão. Um copo com água, eu fico dizendo para as pessoas, olha gente, você precisa reconhecer aquilo que é feito por você. Porque também tem outro lado de quem é servido, muitas vezes acha que nós fizemos pouco por eles. Não é? Tem essa parte também. Eu já fiz tanto, né? E as pessoas só me deram uma vez um cargozinho lá, uma coisa pequena para fazer. Sabe, infelizmente, às vezes o diabo engana as pessoas também com isso, colocando ingratidão no coração, por não reconhecer aquilo que foi feito por ela. Olha, me ajudaram uma vez com a cesta básica lá na igreja, olha, isso é uma coisa muito pequena, nunca fizeram nada por mim, a não ser me dar uma cesta básica lá por 3 anos, sustentar a minha casa com uma cesta básica, mas isso não quer dizer nada. Sabe, tem gente assim, que não reconhece, mas Jesus disse, sabe um copo com água que foi dado? Aprenda a reconhecer.
Aprenda a reconhecer que um dia você teve sede e alguém te deu um copo com água. Aprenda a ser grato, gratidão. Sabe por que eu sirvo a Deus? Por gratidão. A minha gratidão não é por causa do carro que eu ando, pela casa que eu moro. A minha gratidão é pelo perdão que Ele me deu. É pela salvação, pelo meu nome está escrito no livro da vida. Por saber que se eu partir desse mundo hoje, eu sei para onde é que eu vou. Essa é a minha gratidão. Eu tenho essa gratidão a Cristo. Tem pessoas querendo abandonar o Senhor porque não alcançou o que queria, porque não recebeu aquilo que estava desejando, porque não encontrou o varão ainda, a varoa, não é? Ah, eu já fiz tanto, eu sirvo tanto ao Senhor, cadê? Eu dou o dízimo. Mas a gente precisa entender que nós servimos ao Rei da Glória, e Ele nos chama para que a gente sirva também, amém? Jesus falando aos filhos de Zebedeu, ele dizendo, né, a João e a seu irmão Tiago, falando lá em Mateus 20, que aquele, né, e para os discípulos, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, será o menor, deve ser o menor, deve ser o que serve a todos. Essa é a regra do reino, a regra básica do reino é serviço. Os discípulos queriam alcançar uma posição, né, de autoridade, levaram a mãe para pedir a Jesus que colocasse um filho à direita, outro à esquerda. E Jesus diz, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. E aí é uma confusão, porque os outros ficaram sabendo. E já começou uma discussão dentro da igreja do pastor Jesus. Meu Deus, na igreja de Jesus tinha isso? Tinha. Porque tem gente que também, às vezes, quer falar mal da igreja local onde ele serve, né? O povo da igreja tudo é confusão, né? É uma coisa feia. Não, mas na igreja do pastor Jesus também tinha a mesma coisa. Brigando por cargo. Isso, na verdade, é só infantilidade. Você precisa entender que as pessoas estão num nível de infantilidade ainda. Não é que elas são más ou ruins, é só que elas não cresceram ainda. Eu digo para as pessoas lá na nossa igreja, eu digo, você precisa entender que a igreja local, ela não é como uma escola normal. Nós estamos todos numa grande sala de aula, mas na escola normal, por exemplo, onde meu neto estuda, lá tem as salas divididas por faixa etária. Ele estuda numa salinha para criança de 2 anos, aí tem sala para criança de 4, de 5, de 10, de 15, até 18 anos. E cada sala tem um professor que fala uma linguagem, porque essas pessoas já podem entender de uma forma que pode ser dito para elas. O professor dos 18 anos não pode falar para os de 2 anos, porque eles não vão entender. Os de 2 anos precisam se desenvolver até chegar lá naquela sala onde eles podem alcançar isso. Mas na igreja não, nós somos uma grande sala de aula onde tem pessoas mais maduras, tem pessoas mais ou menos, tem pessoas que acabaram de nascer, tem uns que estão sujando a fralda. E nós estamos falando para todo mundo, e às vezes nós vemos alguém fazer sujeira na fralda, e a gente fica, meu Deus, não, na igreja, misericórdia. Você só precisa entender que é só uma faixa etária. Aquela pessoa ainda é imatura, ainda é jovem na fé. Ela vai aprender, ela vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai mudar. Não desanime, não fique triste, porque você vê essas coisas na igreja. Meu Deus, Ave Maria, cheia de graça. Não é? Isso é normal. Então a gente olha e a gente abraça essas pessoas, a gente ama elas, a gente corrige elas, traz elas de volta para o lugar, para a estrada, e elas vão aprender. Amém? Então vocês precisam entender. Jesus disse, olha, o maior é aquele que serve. E aí Jesus pergunta para eles, vocês estão dispostos a pagar o preço até chegar a esse ponto? E eles disseram, estamos. Vocês estão dispostos a ser batizados com o mesmo batismo que eu estou para ser batizado? E eles disseram, sim. Jesus disse, tudo bem, vocês serão. E eles não sabiam que o batismo era esse, mas era na morte mesmo. Eles iriam também morrer, ser martirizados da mesma forma. E Jesus disse, vocês estão dispostos a tomar o cálice? Eles disseram, oxe, bota aí para nós. Beba agora. Eles acharam que era uma, mas na verdade era o cálice da obediência. Estão prontos a obedecer até a morte, como Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa dessa obediência e humildade, Deus o exaltou soberanamente. Jesus está dizendo, para ser exaltado, precisa agir como eu agi.
precisa se despir da sua, né, magnitude, da sua glória, do seu achismo, daquilo que você acha que sabe mais do que os outros, dos seus títulos, das suas faculdades, e se sujeitar ao Senhor. Eu dava aula num Rema lá em Natal, uns anos atrás, e um aluno dos meus alunos lá, ele era um capitão de fragata da Marinha. Se você não sabe, isso é uma grande patente no Exército, nas Forças Armadas. É um homem de uma grande patente. E um dia eu vim para um culto, num domingo lá, e para minha surpresa ele estava com um coletezinho daquele do trânsito, organizando os carros lá na porta. Ups, aqui. Aí eu parei, falei com ele. Enquanto eu falava com ele, um caminhão da Marinha passando, cheio de soldado. Aí pararam, e todo mundo ficou em pé no caminhão. Tchá, bateram continência para ele. Ele, opa, capitão, opa, foram embora. Eles acham que aqueles soldados estão tudo doidos. Pensando, como é que um capitão de fragata está ali se sujeitando a estacionar carro dos outros? Como é que um homem, sabe, tira suas patentes, tira seus títulos e diz, eu estou aqui para servir ao Senhor. O maior aqui deve ser o menor, eu estou aqui para servir a Deus. Você acha que ele perdeu a sua moral lá no quartel, quando ele chegou no outro dia? Você acha que aqueles soldados iam zombar dele? Né? Manobrista de carro? Não, capitão. Ele não perdeu o seu valor, ele não perdeu a sua patente. Ele ainda servia ao Senhor de todo o seu coração, mas lá no quartel da Marinha, ele era o capitão de fragata. Então, amados, nós precisamos entender, Jesus disse, olha, você precisa fazer isso, se dispor a servir a Deus. Quer servir ao Senhor? Ouça o que Jesus falou. E Jesus está mandando aqui a gente, né? Quer ser o maior, seja o menor. O que é que nós faremos para fazer a obra de Deus? Ele disse, ouça o que eu digo. Em Lucas capítulo 18, um jovem se aproxima de Jesus e diz, Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe que tem pessoas sempre perguntando, o que é que eu faço? E Jesus vai dizer. Ele vai falar, porque a obra de Deus é essa, creia no que eu vou dizer. Você acha que aquele rapaz acreditou no que Jesus disse? Você conhece a história. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Jesus disse, você conhece os mandamentos? E ele disse, quais? Se você prestar atenção, depois se tiver curiosidade, a partir do versículo 18, meu tempo está terminando, eu vou dizer para você quais foram os mandamentos que Jesus disse para ele. O primeiro mandamento de Deus é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, só a Ele prestarás culto. Mas Jesus não citou esse mandamento. Jesus não citou o mandamento de guardar o dia do sábado, Jesus não guardou o mandamento de não adorar imagem. Jesus começou dizendo assim, não adultere, honre seu pai e sua mãe, não dê falso testemunho nem roube. Tudo coisas relacionadas aos outros, as pessoas. Nada dele, me honre, me adore, nada disso era honre as pessoas, não fira ninguém, não defraude ninguém. Não seja pedra de tropeço para ninguém, não dê mau testemunho para ninguém, não fale mal de ninguém. Só. Aí o cara ficou, isso aí eu já faço. Jesus disse, então vamos fazer o seguinte, deixa eu te dar uma coisa melhor. Faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí a Bíblia diz que aquele rapaz saiu triste porque ele era muito rico. Sabe, Jesus estava testando ele com a sua arrogância, ele precisava se dispor da sua arrogância. Eu pratico isso aí, eu sou religioso, desde a minha infância eu pratico essas coisas. Jesus disse, muito bem, então você conhece a palavra. Na verdade, Jesus estava lembrando a ele uma passagem do Velho Testamento, onde Moisés escreveu dizendo assim, que um homem, se ele tivesse, por exemplo, um boi, e se esse boi desse uma chifrada em alguém e matasse essa pessoa, o dono do boi tinha que ser morto. Amém? O dono do boi tinha que ser morto. E o que é que isso tem a ver? Essa pessoa era passiva de morte, ele era um criminoso, ele era uma pessoa que tinha que morrer, estava condenado pela lei. Era a nossa situação, amém? Quantos sabem aqui que todos os homens pecados destituídos estavam da glória de Deus e mereciam a morte? Mas a lei de Moisés tinha uma brecha e dizia assim, se essa pessoa quiser viver, ele deve pegar tudo que ele tem, toda a riqueza dele, tudo, e dar para a pessoa da família que o boi matou, e ele está salvo, ele não vai ser morto. Ele não perguntou o que precisava fazer para ser salvo? Jesus estava dizendo para ele, se você não quer
fazer o que eu estou dizendo, essas coisas, servir aos irmãos, não defraudar ninguém, então você tem que pegar tudo que você tem e dar para os outros, como a lei manda, e ficar sem nada. Porque esse era o preço para que alguém não morresse. Você está disposto a dar? Aquele cara sai de fininho, ele vai embora, ele não acredita no que Jesus fez. Ou seja, ele nunca poderia fazer a obra do Senhor. Nunca. E ele foi embora. Foi embora. Triste. E aí Jesus diz, olha, quão dificilmente pessoas assim, que colocam a sua confiança nas riquezas, serão salvas. Muito dificilmente. Mas aí Jesus caminha mais um pouco, Lucas 19, Jesus vai passando em Jericó e um homem sobe numa figueira. O nome dele era Zaqueu. Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce aí que eu vou na tua casa. E entrando na casa de Zaqueu, Jesus fala da salvação, fala da vida eterna. E Zaqueu, no meio da pregação, diz, Senhor, eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus nem pediu. Aquele estava fazendo a obra de Deus. Creia naquele a quem ele enviou. Zaqueu estava, a partir daquele momento, fazendo a obra do Senhor. E se eu tiver defraudado e roubado alguém, devolverei 4 vezes o que roubei. E Jesus disse assim, hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. E alguém pode dizer, olha, essas nossas ações não salvam, as obras não salvam. Pera, deixa eu te dizer, Jesus está dizendo, por causa da ação de Zaqueu, da sua fé, né, junto com as suas obras, assim como diz Tiago, que a fé sem uma ação, ela não vale de nada. Promoveu salvação para ele. Em Atos capítulo 10, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que um anjo do céu desce para falar com ele, por causa da sua generosidade e como ele era temente a Deus. Como aquela pessoa, né, temia a Deus e de contínuo ajudava, ofertava, doava. Deus manda um anjo descer do céu, é importante para Deus. Um anjo vai lá e diz para ele, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer as palavras que importa que você seja salvo. Deus, amados, está olhando para o coração daquele que o serve. Deus está olhando para o nosso coração e vendo se a fé que tem do nosso coração está acompanhada de uma ação. Se essa fé, amados, que nós professamos ter, ela está disposta a fazer alguma coisa. Você crê em Deus? Creio. Mas e se te chamarem para cuidar do carro lá fora? Sabe, tem pessoas, esses dias, um diácono meu, um casal lá, abandonou o diaconato. Porque ficou chateado. Só me colocam para cuidar do carro. Isso é perseguição. Esse líder está me perseguindo, só me coloca para cuidar do carro lá fora. Quando eu soube, ele já tinha ido embora, eu digo, meu Deus. E alguém ficou chateado, eu digo, não, é só porque ele ainda é infantil. Fique tranquilo, tem solução para ele. Vai chegar um tempo em que ele vai crescer, amadurecer. Talvez ele se arrependa e volte. E se encontre guardando carro lá fora, ser o ministério da vida dele. Meu chamado é guardar carro, é estacionar carro. Amém? O pastor Bud, quando eu morava em Campina Grande, eu ouvi por mais de 10 anos pessoalmente ele falar. E ele dizia, olha, se Deus te chamou para fazer algo, faça da melhor forma possível. Seja o melhor. Se Deus chamou você para lavar o banheiro, olha, lave o melhor banheiro do mundo. Seja o banheiro mais bem limpo do mundo e você vai ser galardoado por isso. A Bíblia diz, amados, sobre isso. Paulo fala sobre isso, sobre os dons ministeriais. Em Romanos capítulo 12 ele fala. Aquele que dirige, aquele que prega, aquele que ensina, né? Ele diz, faça com zelos, né? Se empenhe, faça melhor. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, servindo do seu corpo. Não existe outra forma, irmãos, da gente servir a Deus. Não existe. Alguém pode dizer, eu vou servir a Deus em casa. Estou servindo em casa agora. Minha igreja sou eu sou o pastor da minha igreja. O dízimo dá a mim mesmo. Está errado. Está errado. No livro de Zacarias, Deus deu uma ameaça. Deus disse assim, eu vou castigar os bode guia. Como é? Eu castigarei os bodes guias. Você sabe o que isso quer dizer?
É um bode guiando ovelha, não é pastor. Deus disse: se eu pegar um bode aqui conduzindo ovelha, eu castigo. E os ídolos dos lares eu vou destruir. Ídolos dos lares? Sim, tem gente idolatrando a casa. Sou da casa, eu sou de casa, eu sou desigrejado, eu não tenho igreja. Eu estou falando pelo Espírito, irmão. Amém? Esse é o lugar do seu serviço. Esse é o lugar do seu envolvimento. Conheça a palavra de Deus. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado, né, do que você está vendo. A internet está assim, ó, de ensinamento errado. De pessoas ensinando as pessoas a fugirem da igreja, a não estarem na igreja, a não se submeter à autoridade, a não darem crédito à orientação, à cobertura espiritual. Não existe cobertura. A nossa cobertura é Deus. O apóstolo Paulo chamou isso de meninice, infantilidade. 1 Coríntios 3, Paulo disse: olha, vocês são crianças ainda. Por que são crianças? Ele disse: porque cada um de vocês ficam dizendo: eu sou de Pedro. O outro diz: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. E outros dizem: eu sou de Cristo. E eu posso dizer para você que o que diz eu sou de Cristo é o pior que tem. Porque não quer se submeter a homem. Só a Deus. Somente a Deus adorarás. Aí pega a Bíblia, deturpam a palavra, pega o que Pedro disse em Atos 4: importa agradar a Deus do que os homens. Sem contextualizar, sem saber o que é que ele está falando. Amém? Deus nos chamou, amados, para nos submetermos aos outros. Eu quero ler só um versículo para terminar. 1 Pedro capítulo 4, por favor. Amém, amém? Ou ai de mim? Beber água, né? Para ver se... Glória a Deus. 1 Pedro 4,10. Pedro disse assim: servi uns aos outros, e cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Sirvam uns aos outros, a Bíblia está dizendo. E ele está dizendo: sirva com o dom, com o presente. A palavra dom é presente, capacidade, a habilidade que você recebeu. Amém? Você vai descobrir aqui nesse lugar que existem dons que Deus te deu. Deus reparte dons com as pessoas. Talvez o seu dom seja, sei lá, servir um cafezinho, seja atender os visitantes lá na porta, recebê-los bem. Talvez o seu chamado, o seu dom seja para você cantar no louvor. Mas Deus disse: sirva uns aos outros com o dom que você recebeu. Talvez o seu dom seja ministrar a palavra, pregar a palavra. E Pedro está orientando: mas seja segundo os oráculos de Deus, ou seja, pregue a palavra de Deus. Não pregue o seu achismo, não pregue a sua insatisfação. Olha, as igrejas não prestam, está uma bagunça maior do mundo. Uma pessoa uma vez deu uma oportunidade para pregar, ele começou a falar mal das igrejas, porque a igreja, irmão, é uma confusão, ninguém se entende, é todo mundo um com raiva do outro, é uma coisa feia. E eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, doido para arrancar o microfone da mão dele. Tive que depois subir, pegar o microfone e dizer: gente, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aí abrimos, aí, porque vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, com um propósito. Vocês sabem quais são os propósitos? Qual é o propósito? Não, ele está no final do versículo: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é
anunciar as virtudes, as coisas boas da igreja, as coisas boas do reino, não as coisas ruins. Deixa que o diabo já faz isso, Satanás já faz isso. Não seja um ministro dele, não. Nós fomos chamados, Pedro diz, para anunciar as virtudes do reino, amém? As coisas boas. Se alguém serve, sirva na força que Deus supre, sirva na força que Deus te dá. Deus nos dá força, irmãos. Ou você acha que nós como pastores somos super-homens, que o tempo inteiro estamos prontos para pregar a palavra? Tem dia que você está cansado fisicamente, mas há uma força que levanta a gente, ergue a gente, faz com que a gente, amados, fale a palavra. E eu amo vir à igreja. Eu digo lá na nossa igreja, eu digo, olha gente, quando eu estou em casa naquele dia mais cansado, que eu poderia como pastor escalar alguém para ficar no meu lugar, eu digo, preciso ir para a igreja, porque a igreja é como se fosse o meu posto de gasolina. Eu sou abastecido, e o tanque enche, eu já posso ir mais uma milha, eu já posso ir um pouco mais, eu já posso ir mais adiante. Eu posso, amados, caminhar um pouco com o Senhor. Eu posso me envolver na sua obra. Eu disse, Pai, eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu não quero ficar esquentando banco de igreja. Eu quero fazer alguma coisa. Eu me ofereci lá na igreja. Eu digo, gente, eu quero fazer alguma coisa. Sabe cantar? Eu digo, sei. Canto no banheiro bem que só. E aí, meu Deus do céu, fui cantar. Quando eu vi minha voz a primeira vez no microfone, eu digo, não, é feia demais, Deus me livre. Mas foi o dom que Deus me deu, e eu não deixei de fazer isso, amém? Então, queridos, eu quero hoje à noite encorajar você a servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Nós estamos aqui como um corpo, como uma família, e a gente vive para isso, servindo no reino, servindo na igreja, servindo as pessoas. Você pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Você está aqui hoje, e eu tenho certeza que se você perseverar no Senhor, daqui a mais uns anos, você vai ver o que Deus pode fazer. Estava lembrando com o pastor Galeno hoje, há 22 anos atrás eu estive aqui nessa cidade, e amados, nós só tínhamos sonhos. Não era Jordânia, lembrei de Jordânia, Nino, Paula. Era só sonho que a gente tinha naquele dia. Mas a gente era tão fervoroso, era tanto fervor no nosso coração, né? Vai acontecer, Deus vai fazer. Ninguém aqui sonhava em ser pastor, em estar ministrando a palavra de Deus. Não sabíamos nem que tinha um chamado para a nossa vida. Mas olha o que Deus fez 20 anos depois. Olha o que Deus está fazendo, irmãos, nessa cidade, nessa igreja. Olha só. Não pare de imaginar para frente, não. Não fica achando que já está bom, não, porque não está. Tem mais. Imagina daqui a mais 20 anos. Imagina o que pode acontecer. E a gente sabe que será mais rápido, por causa de você, por causa da sua força, da sua colaboração. Porque agora não são mais apenas aquele grupo pequeno de 10 pessoas. Agora são centenas. Centenas pensando a mesma coisa. Eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Eu sou um canal, Pai, nessa cidade. Me use. Não tenha problema, não tenha medo de dizer a Deus, Deus me use. Tem gente que tem problema de dizer essa palavra. Não, me usar, negócio de ser usado, não. Pode dizer, Senhor, me usa. Paulo disse que aquele que se purificar das coisas ruins será um vaso preparado, dedicado, consagrado para o serviço do Senhor, para Deus usá-lo. Amém? Não deixa Deus usar você, vaso. Deixa Deus te usar, vaso. Eu tenho 6 minutos, posso cantar? Você pode adorar o Senhor comigo? Vamos ficar de pé? Aleluia. Deus é bom. E aí, podemos cantar o quê? Ministra do louvor. Vamos? Bora? Bom, prefiro tua presença? Sabe? Ré menor, bota aí. Lá menor. Vamos lá. Lá menor, Ré menor, Fá e Sol. Sol. 4 acordes.
Deus é bom. Deus é fiel, irmãos. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por essa igreja. Porque meus olhos estão vendo aquilo que as nossas orações lá atrás, nossos olhos espirituais contemplaram. Amém? Aleluia. Nós não vamos sair daqui hoje à noite, Pai, da mesma forma. Nós queremos consagrar, Senhor, a nossa vida. Eu queria que você hoje à noite, do fundo do seu coração, orasse a Deus e se colocasse à disposição. Pai, eu quero ser usado como um canal para a sua glória nessa cidade, para alcançar minha família, para alcançar meus amigos, para alcançar, Senhor, aqueles que me cercam. Aleluia. Oh, aleluia. Eu prefiro tua presença, Senhor, porque ela é maravilhosa. Obrigado. Prefiro a tua presença, isso, do que qualquer outro lugar. Eu preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Prefiro tua presença. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Eu preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Ah, quem tenho eu no céu além de ti? Oh, aonde iria eu, Senhor? Aonde iria eu sem tua presença em mim? Sei que estás comigo a todo instante, Pai. Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desamparas. Sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui e não me desamparas. Sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus. Maior é o Deus. Maior é o Deus. Maior é o Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui, ouviu essa palavra e essa palavra tocou no teu coração, sabe, há 31 anos atrás eu estava fazendo uma aliança de vida com o Senhor, entregando a minha vida para Ele, e eu me arrependo demais. Se arrepende, pastor? Me arrependo de ter feito isso apenas aos 21 anos. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade antes. Eu gostaria de ter vivido essa vida que eu vivo agora há mais tempo. Eu não queria ter experimentado as coisas que experimentei lá no mundo. Então eu digo a você hoje à noite: não deixe para amanhã, não deixe para depois. Essa é a noite. Se você ouvir a voz do Senhor hoje à noite falar ao teu coração, entrega a tua vida a Ele. Vem para o Senhor, deixa Ele trabalhar em você. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso? Eu quero só orar com você, não vai doer nada. Jesus vai entrar no teu coração, no teu espírito e fazer uma mudança totalmente radical. Todo mundo salvo? Todos salvos? Amém? Não vou insistir. Tem alguém doente, com alguma dor, quer oração para ser curado? Eu acredito no poder curador de Jesus. No mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro da gente o Espírito Santo de Deus.
Eu lembro que naquele hospital onde eu evangelizava, quando mais jovem, muitas pessoas foram curadas apenas pelo toque das minhas mãos. O Espírito de Deus atuando ali, pessoas sendo curadas instantaneamente, libertas de espíritos opressores. Deus, amados, enviou a sua palavra e nos curou, nos sarou e nos libertou. Todo mundo sarado? Isso aqui é a igreja, meu irmão. Graças a Deus, amém? Esse é um apelo que eu nem insisto, porque eu sei que Deus tem nos sarado pela sua palavra. Eu não sei se você percebe isso, mas a unção da palavra cura a gente. Cura. Quando eu cheguei na igreja onde eu pastorei, logo no começo eu dizia: quem está doente aqui? A igreja toda vinha para frente. Toda a igreja, o povo vivia doente. Mas a palavra vai sarando, vai curando, e a gente nem percebe. A gente nem percebe que vai diminuindo as pessoas que vêm à frente para receber cura. Isso nada mais é do que a palavra. Salmos 107, versículo 20, se cumprindo, enviou a sua palavra e os sarou. A palavra cura, a exposição da palavra cura. Ouvir a palavra traz saúde para você. Então você está inserido no melhor lugar. Esse é o lugar do seu crescimento, o lugar da sua adoração, esse é o lugar do seu serviço. Amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.